Olá, amante do terror. Lhes apresento mais um vídeo das entidades das Backrooms. Dessa vez, o episódio 7, com mais 3 entidades, 22, 24 e 25. E por que não tem a 23? Porque ela simplesmente não existe. Começando pela entidade 22, os Warning Kites, ou então literalmente pipas de aviso. Sim, você não ouviu errado. A entidade 22 são literalmente pipas que sobrevoam os céus dos níveis externos das Backrooms. Elas têm um design infantil e variam de aparência e tamanho, mas a ideia é exatamente a mesma. Pipas de aviso. Elas servem justamente para isso, avisar. Quando algum viajante está perto de algum tipo de perigo, isso em algum ambiente externo, ele vai poder observar várias Warning Kites sobrevoando justamente para longe do tal perigo, que geralmente fica a 1 acre de distância, ou então a 4.000 metros quadrados. A quantidade delas varia de acordo com o quanto de perigo que elas sentem. Então, se alguém observar muitas delas voando na direção contrária, pode ter uma certeza: é melhor correr. Mas veja bem, não é porque elas avisam do perigo que elas necessariamente salvam do perigo. Não é bem assim. Se algum viajante vir alguma Warning Kite, ele tem uma escolha: seguir ou não seguir. Elas não vão desviar o caminho dele, e muito menos parar o perigo. Toda vez que alguma pipa sente o perigo e avisa o viajante, elas emitem um som muito parecido com o som de aplausos de crianças, o que também serve para o viajante não só ver, mas ouvir caso não tenha visto. E a partir daí é como eu disse, uma escolha que pode salvar a sua vida. As Warning Kites não podem ser invocadas e nem vistas fora de perigo, e tem um motivo para isso. Quando elas estão fora de alcance, ou seja, a 60 metros de distância, seus corpos simplesmente explodem em confetes, enquanto o som de crianças aplaudindo acontece. Isso não significa que elas morrem, e sim que só desaparecem. Sua biologia é um tanto peculiar. Elas têm uma estrutura básica de uma pipa, que é um tecido e malha. O tecido é de nylon e a malha é de metal. Mas não é só isso. Elas têm um sistema nervoso interno. Então, o que você deve fazer quando encontrar essas pipas é o seguinte: olhar para cima quando você sentir que estiver em perigo, escutar os aplausos de crianças, seguir a entidade 22. Isso pode salvar sua vida. Agora, o que não fazer é ignorar, derrubar eles e correr na direção oposta a que eles estão indo. A próxima entidade são os Death Rats, ou os Ratos da Morte. Apesar do nome meio mórbido, na verdade a maioria deles são inofensivos. Eles são ratos mutantes que habitam na maioria dos níveis das Backrooms. Não se sabe como ou quando eles surgiram. Tem a teoria de que eles eram ratos comuns que vieram para as Backrooms e acabaram por virarem mutantes, mas é só uma teoria. O diferencial deles, dos ratos comuns, são os chifres marrons e com brilhos vermelhos na ponta que saem de suas cabeças. A principal habilidade anômala dos Death Rats é a sua capacidade adaptativa. Eles quase nunca são iguais em todos os níveis. A aparência e a habilidade deles pode mudar drasticamente por conta da adaptação. Por exemplo, no nível 1 tem um evento raro que acontece, chamado Evento dos Gritos, onde os ratos, quando estão perseguindo uma presa, gritam tão alto e de forma tão estridente que as luzes chegam a oscilar, e eles fazem isso para justamente confundir os sentidos da presa. Presa essa que geralmente é um Male Death Moth, e eles sempre atacam em bando, o que torna eles muito perigosos. Mas apesar de serem ratos mutantes, em casos de extrema necessidade, eles podem vir a servir como fonte de alimento. Mas não vá achando que todas as espécies são irracionais. Tem algumas delas que têm a capacidade mental suficiente para conseguir armar até mesmo armadilhas. Então não é bom subestimar os Death Rats. Você pode se arrepender amargamente. Com várias autópsias e estudos, concluíram que a biologia dos Death Rats é muito inconstante. Dependendo do nível, a biologia pode ser a mesma, parecida ou então
totalmente diferente. Isso porque depende e muito do ambiente em que eles se adaptaram. Então fazer esse tipo de estudo nessas entidades foi quase uma perda de tempo. Mas os ratos têm coisas em comum. Eles geralmente só se alimentam dos male death moths ou então de mofo. Mas isso não impede eles de se alimentar de outras entidades. Só em humanos que eles não demonstram interesse. Então, para humanos, eles são inofensivos. Então, o que fazer? A maioria deles é inofensiva, mas não é bom brincar com a sorte. Tente evitá-los a todo custo. O que não fazer? Não tente provocá-los. Ainda não tem estudos o suficiente para dizer o que eles podem ou não podem fazer. As últimas entidades desse vídeo são os Plague Goblins, ou então Goblins da Pestilência. Mas não, eles não têm nada a ver com a Peste Negra. Esse nome foi dado por causa que os rostos e as máscaras lembram muito os médicos da Peste Negra. E não que eles sejam realmente Goblins, é só que eles parecem Goblins. Essas entidades não são exatamente perigosas, mas elas podem ser bastante irritantes, principalmente se você vaga sozinho nas backrooms. Uma dica: se você estiver viajando sozinho por lá, mantenha suas coisas bem perto de você, porque eles podem ser bem traiçoeiros. Eles têm o costume de catar tudo que eles veem pelo caminho que eles consideram de valor: comida, bebida, madeira, metal, vidro, tecido, restos mortais, literalmente tudo. Tem áreas que foram completamente varridas pelos goblins. Quando eles estão sozinhos, sempre fogem de qualquer coisa que se aproxime deles. Mas em grupo, eles geralmente tendem a roubar viajantes que estejam sozinhos. Se estiverem velhos ou fracos e velhos, melhor ainda. Eles vão pegar tudo o que puderem e sair o mais rápido possível. E vai por mim. Você nunca iria conseguir pegar um deles a pé. Os grupos de goblins geralmente variam entre 9 e 27 membros, sempre fazendo ninhos em áreas seguras longe de humanos ou entidades. Quando o ninho é estabelecido, eles formam 3 divisões: os batedores, escudeiros e os guardiões. Os batedores são responsáveis pelo reconhecimento da área, ou seja, eles que veem se a área é segura o suficiente para poderem se instalar. Depois vem os escudeiros, que são aqueles que fazem o trabalho braçal, aqueles que vão realmente construir o ninho e garantir que esteja seguro e firme. São os mais numerosos entre todos. E, por fim, temos os guardiões, que são responsáveis justamente pela proteção do ninho. Eles são realmente combatentes contra qualquer ameaça. Mas claro, se for uma ameaça muito grande, eles batem em retirada. Por isso que eles nunca ficam em um lugar só, são nômades e mudam de lugar justamente para não correrem o risco de serem alvos fáceis. Os goblins têm o tamanho de um gato e parecem uma mistura de aves com mamíferos, pesando entre 4 e 8 quilos. As fêmeas da espécie são maiores que os machos, mas são exatamente iguais em questão de aparência. Eles têm escamas, garras e um bico com dentes serrilhados e pontudos, que servem para eles pegarem coisas com facilidade, escalar paredes e se defender de possíveis ameaças. Mas claro que eles preferem fugir na grande maioria das vezes. E falando em fugir, você lembra do que eu disse que eles nunca seriam pegos por um humano a pé? Então, isso tem um motivo. Apesar deles parecerem uma mistura, a estrutura interna deles é muito mais parecida com a de um pássaro, o que significa que eles conseguem ser muito mais rápidos. O recorde até agora é de 84 km por hora. Para você ter noção, é mais rápido do que uma onça pintada, que corre a 80. Isso, combinado com seu tamanho e agilidade, torna eles uma das entidades mais evasivas de toda a Backrooms. Sua capacidade de digestão é absurda. Eles conseguem comer qualquer coisa que venha de matéria orgânica, e isso inclui tudo: comidas comuns, madeira, mofo, terra, grama, fungo, cabelo, tudo que seja feito de matéria orgânica é comestível para eles. Se tem uma entidade que eles simplesmente detestam, são os Hounds.
Muitos deles já foram caçados pelos Hounds, o que fez eles criarem uma aversão tão grande a ponto de eles começarem a caçá-los, criando armadilhas e armas com ossos, o que mostra que, se eles quiserem, também podem ser mortais. Então, o que fazer? Mantenha tudo o que você tem por perto, especialmente se você estiver sozinho e descansando. Se você vir um ninho e não tiver nada para negociar, saia imediatamente. Negocie água de amêndoa e comida ao se aproximar. Grite e acene com os braços para assustá-los caso você esteja encurralado. Se isso não funcionar, você vai ter que dar cabo de um deles, e então eles vão bater em retirada. Mas aí é capaz de você ficar na lista negra, então é bom evitar de fazer isso. Matar um Hound, ou então trazer os restos mortais de um Hound, é uma boa alternativa para fazer negócios com eles, porque, como eu disse, eles odeiam os Hounds. O que não fazer? Deixar recursos à vista, principalmente se eles tiverem um cheiro muito forte. Tentar atacar um ninho ou um grupo. Se eles decidirem revidar, você não ganha. Tentar tirar a máscara ou a capa de algum deles. Fazer movimentos bruscos ou barulhos altos ao tentar se aproximar. Mostrar restos danificados de um deles. As máscaras estão incluídas. Dar armas para eles de qualquer tipo, especialmente as de fogo. Insultar ou tentar provocar. Em 100% das vezes, isso provoca uma resposta violenta.